Você não chega aos pés da minha sogra. Meu filho disse isso olhando direto nos meus olhos, no meio do jantar de ensaio do casamento dele, na frente de 40 convidados. A faca que eu segurava escorregou da minha mão e bateu no prato com um barulho seco que cortou todas as conversas. Senti meu rosto esquentar, aquele calor que sobe do peito e toma conta das orelhas quando você recebe um tapa na cara sem usar as mãos. Do outro lado da mesa, Débora, a mãe da noiva, sorriu. Não foi um sorriso discreto. Foi aquele sorriso de quem acabou de ganhar uma disputa que eu nem sabia que estava participando. "O que você acabou de falar, Rafael?" Minha voz saiu mais alta do que eu queria. "Mãe, a Débora contratou decorador, músico de orquestra, fotógrafo premiado." Ele fez um gesto largo com a mão, como se estivesse apresentando um troféu. "Ela tá organizando tudo com classe. Você nem quis opinar direito. Nem quis opinar. Eu, que estava pagando R$72 mil por aquele casamento inteiro. Eu, que trabalhei 12 horas por dia durante 23 anos para dar tudo para aquele menino." Empurrei a cadeira para trás. O barulho do metal raspando no chão fez todo mundo olhar. "Ótimo, Rafael." Minha voz saiu calma agora, perigosamente calma. "Peça para a Débora pagar o seu casamento então." O rosto do meu filho ficou da cor da toalha de mesa. Branco. Completamente branco. "O quê? Você cancelou tudo?" "Agora mesmo." Peguei minha bolsa. "Você tem razão. Eu não chego aos pés da sua sogra, então ela que pague pelos pés que ela tem." Caminhei em direção à porta do restaurante com a coluna ereta, mas minhas pernas estavam tremendo. Atrás de mim, ouvi a cadeira do Rafael cair no chão, a voz dele gritando meu nome, a Jéssica, minha futura ex-nora, chorando. Mas eu não parei. Não olhei para trás. Você que está me ouvindo agora, você já foi tratada como invisível pela própria família? Já trabalhou a vida inteira, sacrificou tudo, e na hora que mais importava, te compararam com outra pessoa como se você não valesse nada? Então, você vai entender cada palavra desta história, porque o que eu vou contar agora vai te fazer refletir sobre gratidão, respeito e o preço que algumas pessoas pagam quando esquecem quem realmente importa. Agora deixa eu voltar um pouco para você entender como eu cheguei naquele jantar. Meu nome é Teresa, tenho 63 anos. Durante 28 anos, fui casada com Osvaldo, um homem que achava que trabalhar era opcional e que cerveja com os amigos era prioridade. Quando o Rafael nasceu, eu tinha 28 anos e trabalhava como auxiliar administrativa em uma empresa de contabilidade. Ganhava um salário que mal pagava o aluguel. O Osvaldo vendia a ideia de que ia montar um negócio, de que as coisas iam melhorar. Nunca melhoraram. Quando o Rafael tinha 7 anos, eu olhei para aquele homem dormindo no sofá às 3 da tarde de uma terça-feira e tomei a decisão mais difícil e mais libertadora da minha vida. Pedi o divórcio. O Osvaldo nem lutou pela guarda, nem lutou por nada. Simplesmente sumiu. Pagou pensão 3 meses e depois virou fantasma. Não vi mais a cor do dinheiro dele. Fui eu sozinha. Eu e meu filho. Trabalhei durante o dia na contabilidade e à noite fazia faxina em escritórios. Nos finais de semana, vendia cosméticos de porta em porta. Meu corpo doía tanto que tem noite que eu chorava no banho, mas de manhã eu acordava, fazia o café do Rafael, ajudava ele com o dever de casa e ia trabalhar de novo. Quando ele passou no vestibular para engenharia civil, eu senti que tudo tinha valido a pena. Paguei a faculdade inteira, 5 anos, mensalidade de R$1.400, livros, material, transporte. Vendi um apartamento pequeno que minha mãe tinha me deixado de herança para conseguir pagar tudo sem apertar tanto. Foram R$112 mil que entraram e saíram para garantir o diploma do meu filho. Ele se formou, conseguiu um emprego bom em uma construtora, começou a ganhar bem. Conheceu a Jéssica em um evento da empresa. Ela era arquiteta, filha de Débora e Moacir, donos de uma imobiliária de luxo. Gente com dinheiro. Gente que nunca teve que vender cosméticos de porta em porta ou limpar o banheiro de escritório às 11 da noite. Quando o Rafael me contou que ia casar, eu chorei de felicidade. Finalmente, meu menino ia construir a família dele. Finalmente, eu ia poder descansar um pouco sabendo que ele estava bem. Que inocente eu fui.
O pedido de casamento aconteceu em dezembro. O Rafael me ligou no dia seguinte, empolgado, falando rápido como quando era criança e ganhava um brinquedo novo. Eu estava no mercado comprando as coisas da semana quando o telefone tocou. Mãe, eu pedi a Jéssica em casamento. Ela disse sim. Meu coração encheu. Ali no corredor de massas, com a cesta pesada no braço, eu sorri sozinha, feito boba. Meu filho, que felicidade! Parabéns! Quando vocês estão pensando em casar? A gente quer casar em junho. 6 meses dá tempo de organizar tudo direitinho. Junho. 6 meses. Minha cabeça já começou a calcular. Eu tinha R$68 mil guardados na poupança. Dinheiro que juntei nos últimos 12 anos trabalhando. Depois que o Rafael se formou, eu finalmente consegui guardar um pouco todo mês. Não era muito, mas era meu. Era minha segurança. Minha aposentadoria ainda ia demorar mais 4 anos para sair. Mãe, você tá aí? Tô sim, filho. Tô só feliz. Muito feliz por você. A gente vai fazer um almoço no fim de semana para apresentar as famílias direitinho. Você vem, né? Claro que vou. Desliguei o telefone e fiquei parada ali, segurando aquela cesta de compras. Uma senhora passou por mim e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, que tinha acabado de receber uma notícia boa. Mas algo no meu peito apertou. Não sei explicar. Foi uma sensação estranha, como se uma parte de mim já soubesse que aquela felicidade ia ter um preço. O almoço foi na casa da Débora. Uma casa enorme em um condomínio fechado, com portaria, jardim na frente e piscina nos fundos. Quando o Rafael estacionou o carro na frente e eu vi aquela casa, pensei: pronto, agora eu vou parecer pobre perto dessa gente. Débora abriu a porta usando um vestido branco de linho, cabelo preso em um coque perfeito, unhas feitas, brincos de pérola. Ela me olhou de cima a baixo em 1 segundo. Foi rápido, mas eu vi. Aquele olhar que mede, pesa, classifica. Teresa! Que prazer finalmente conhecer você! Ela abriu os braços e me deu aqueles 2 beijinhos no ar, do tipo que não encosta a bochecha de verdade. Entre, entre, seja bem-vinda! A casa por dentro era mais bonita ainda. Piso de mármore, móveis claros, quadros nas paredes, tudo combinando. Na sala, Moacir estava sentado no sofá lendo jornal. Ele levantou, apertou minha mão com firmeza e sorriu. Parecia gente boa. Mas logo voltou para o jornal dele. Jéssica apareceu da cozinha com uma bandeja de petiscos. Ela era bonita, não vou mentir. Cabelo liso e comprido, pele bronzeada, corpo de quem fazia academia. Usava um vestido florido e sandálias de salto. Me abraçou com mais carinho que a mãe dela. Sogra, que bom você chegou. Vem, senta aqui do meu lado. Sentei no sofá ao lado dela enquanto Débora ia buscar suco na cozinha. Rafael estava conversando com Moacir sobre futebol. Eu me senti fora do lugar. Minha roupa de loja de departamento, minha bolsa velha, meu cabelo cortado em qualquer salão do bairro, tudo em mim gritava que eu não pertencia àquele ambiente. O almoço foi bom. Comida cara, guardanapos de pano, taças de vidro. Débora falou o tempo todo. Contou que ela e Moacir tinham 3 imobiliárias, que a Jéssica tinha se formado na melhor universidade particular da cidade, que eles já tinham até escolhido o buffet para o casamento. Buffet? Eu me intrometi na conversa. Mas o casamento não foi pedido ontem? Débora sorriu. Ah, Teresa, quando se tem contatos, as coisas andam rápido. Eu já reservei o buffet do Marcelo Santini. Você conhece? Balancei a cabeça que não. É o melhor da cidade. Faz casamento de gente importante. Custa um pouco mais caro, mas vale cada centavo. Um pouco mais caro. Aquilo foi ficando na minha cabeça. Quanto é um pouco mais caro? Rafael não falou nada. Estava sorrindo, comendo, concordando com tudo. Como se aquilo já estivesse decidido. Depois do almoço, quando a Débora foi fazer café, eu chamei meu filho no canto da sala. Rafael, a gente não vai conversar sobre o casamento? Sobre os custos? Mãe, relaxa. A Débora tá ajudando com a organização. Ela entende dessas coisas. Mas quem vai pagar? Ele me olhou como se a resposta fosse óbvia. A gente divide. É assim que funciona. Dividir como? Não sei, mãe. A família da noiva paga uma parte, a família do noivo paga outra. Família do noivo. Ele falou como se tivesse outras pessoas. Mas a família do noivo era eu. Só eu. Não tinha pai, não tinha tios ricos, não tinha ninguém com sobrenome importante e conta bancária gorda. Tinha só eu e meu dinheiro suado. Tá bom, filho.
A gente conversa com calma depois. Mas não conversamos. Passou 1 semana, 2 semanas, e toda vez que eu tentava puxar assunto sobre dinheiro, Rafael desviava. Dizia que ainda estava vendo os detalhes, que a Débora estava fazendo orçamentos, que depois a gente sentava para fechar tudo. Em fevereiro, 3 meses antes do casamento, a Jéssica me ligou. Sogra, a gente precisa fechar os fornecedores. Você pode vir aqui em casa amanhã? Fui. Débora estava na sala com um caderno enorme cheio de papéis, orçamentos, fotos. Ela me mostrou tudo como quem apresenta um projeto empresarial. Então, Teresa, vamos lá. O buffet do Marcelo vai custar R$28 mil para 200 convidados. A decoração com a Fernanda Flores, que é maravilhosa, ficou em 18 mil. O fotógrafo e o cinegrafista, 12 mil. A banda, que é uma banda de jazz incrível, 8 mil. O vestido da Jéssica eu já comprei. Foi 6 mil. Esse é presente meu para ela. Ela ia falando e anotando os valores em uma folha. Minha cabeça rodava fazendo conta. Tem também o convite, que eu escolhi um papel importado lindo, 3.500. As lembrancinhas, 2.000. O bolo, 1.500. A maquiagem e penteado da noiva, 800. Aluguel do salão, que é aquele espaço lindo com jardim, 15 mil. Ela parou, pegou a calculadora e apertou uns botões. No total, estamos falando de R$88.800. Meu estômago caiu. R$88.800. Eu tinha 68 mil guardados. Nem chegava perto. E como ficaria a divisão? Minha voz saiu fina. Normalmente a família da noiva paga a festa e a família do noivo paga a lua de mel e ajuda com algumas coisas menores. Mas como é tudo muito caro mesmo, eu pensei que a gente podia dividir meio a meio. Você fica com 44.400 e eu fico com o resto. O que você acha? O que eu achava? Eu achava que estava sendo assaltada educadamente dentro de uma casa bonita tomando café em xícara de porcelana. 44 mil reais. Mais da metade de tudo que eu tinha. Eu preciso ver certinho quanto eu consigo. Débora inclinou a cabeça para o lado com aquela cara de quem tem pena. Teresa, eu sei que não é fácil, mas é o casamento do seu filho. É um momento único na vida dele. A gente não pode economizar e fazer uma coisa simples demais, né? Os amigos da Jéssica, os colegas do Rafael, todo mundo espera uma festa bonita. Todo mundo espera. Como se eu tivesse obrigação de corresponder às expectativas de gente que eu nem conhecia. Mas olhei para a Jéssica, que estava sentada ao lado da mãe com cara de esperança, e para o Rafael, que estava no sofá mexendo no celular, como se aquilo não fosse com ele. Tá bom, eu pago os 44 mil. Débora bateu palma, levantou e me abraçou. Que maravilha! Eu sabia que a gente ia se entender. Agora vou te passar minha chave Pix para você já fazer a transferência. A Fernanda precisa da entrada até sexta. A Fernanda, a decoradora, transferi 12 mil reais naquele mesmo dia. 12 mil reais que saíram da minha conta e foram direto para uma mulher que eu nunca tinha visto na vida, para comprar flores e tecidos para um casamento que cada vez mais parecia da Débora, não meu. Nos meses seguintes, virei só a mulher que assinava transferências. Débora mandava mensagem, eu pagava. Mais 3 mil aqui para o fotógrafo, mais 2 mil ali para o convite, mais 1.500 para o bolo. Quando chegou em maio, eu já tinha desembolsado 39 mil reais. E sabe o que era pior? Ninguém me perguntava opinião sobre nada. Eu nem sabia direito como ia ser a decoração, que tipo de comida ia ter, que música ia tocar. A Débora decidia tudo com a Jéssica, e o Rafael concordava com tudo. As poucas vezes que eu tentei sugerir alguma coisa, fui ignorada. Mãe, a Débora entende disso. Deixa ela cuidar. A Débora entende disso. A frase que eu mais ouvi naqueles meses, como se entender de festas caras fosse mais importante que ser a mãe do noivo, como se dinheiro fosse menos valioso que bom gosto. Teve um dia que eu explodi. Foi em abril. Rafael passou lá em casa para pegar umas coisas dele que ainda estavam guardadas. Eu estava na cozinha fazendo janta quando ele chegou. Mãe, você viu que a Débora mandou mensagem? Precisa de mais 2 mil para o som ambiente do jardim. Parei de mexer o feijão e virei para ele. Rafael, eu já paguei 39 mil reais. 39 mil. Isso é quase tudo que eu tenho guardado. Não tem como cortar alguma coisa? Um som ambiente é tão importante assim?
Ele bufou. Bufou, como se eu tivesse falado a maior bobagem do mundo. Mãe, casamento é caro. Todo mundo sabe disso. A Débora também tá gastando bastante. A Débora tem 3 imobiliárias. Ela tem de onde tirar. E você não tem? Você sempre fala que tem dinheiro guardado. Guardado para minha aposentadoria. Para emergências. Eu ainda trabalho, Rafael. Não tenho renda infinita que nem a Débora. Então você não quer pagar o meu casamento, é isso? A forma como ele falou aquilo. O tom de voz. Como se eu fosse a vilã da história. Como se eu tivesse passado a vida inteira dando tudo para ele de graça. E agora, na hora que mais importava, eu tivesse sendo egoísta. Claro que eu quero pagar, mas eu também preciso sobreviver depois desse casamento, Rafael. Ele pegou as coisas dele, jogou dentro de uma mochila e foi embora sem me dar um beijo, sem um abraço, sem um obrigado. Fiquei sozinha na cozinha com o feijão queimando no fogo e uma dor no peito que parecia uma mão apertando meu coração. Transferi os 2.000 no dia seguinte. Teve outra coisa que começou a me incomodar muito. O Rafael parou de ir lá em casa. Antes do noivado, ele aparecia pelo menos uma vez por semana. A gente jantava junto, conversava, assistia filme. Depois que começou a namorar a Jéssica, as visitas diminuíram. E depois do noivado, sumiram. Eu ligava, ele atendia correndo. Mãe, tô ocupado, a gente conversa depois. Mandava mensagem, ele respondia com áudio de 10 segundos. Chamava para almoçar no domingo, ele tinha compromisso com a família da Jéssica. A família da Jéssica. Eu fui deixando de ser a família dele. Virei a mulher que pagava as contas e não enchia o saco. Em maio, faltando um mês para o casamento, teve o chá de panela da Jéssica. Débora fez questão de fazer na casa dela. Convidou as amigas da filha, as primas, as tias e me convidou também. Fui porque achei que ia ser um momento de aproximação entre as famílias. Que inocente. Cheguei com um jogo de panelas que comprei na loja. Gastei R$ 400. Não era o mais caro, mas era bonito. Quando entreguei, a Jéssica agradeceu, mas colocou o pacote em cima de uma mesa cheia de outros presentes e não abriu na hora. As amigas dela deram coisas absurdas. Processador de alimentos de R$ 2.000, aparelho de jantar importado, jogo de taças de cristal. A prima da Jéssica deu um robô aspirador. Débora deu uma batedeira profissional que devia custar uma fortuna. Quando acabou o chá, as mulheres ficaram conversando na sala. Eu estava sentada no canto, tomando champanhe, tentando participar das conversas, mas me sentindo invisível. As amigas da Jéssica falavam sobre viagens, restaurantes caros, spas. Eu não tinha assunto. Foi quando ouvi a Débora falando com uma das amigas dela perto da cozinha. Elas não viram que eu estava ali. A mãe do Rafael é gente boa, mas coitada. Não tem muito recurso, sabe? Coitada. Ela me chamou de coitada. Eu percebi. A roupa dela? Pois é. Mas fazer o quê, né? Ela tá fazendo um esforço enorme para ajudar no casamento. Acho até bonito. Eu falei pro Moacir que a gente precisa ser generosa, não dar muito trabalho para ela. Ser generosa. Como se eu fosse uma mendiga recebendo caridade. Eu que estava pagando R$ 44.000. Eu que trabalhei a vida inteira para dar tudo pro meu filho. Eu que nunca pedi nada de ninguém. Levantei daquele sofá, peguei minha bolsa e fui embora sem me despedir. Ninguém nem percebeu. Chorei no ônibus voltando para casa. Chorei na frente de todo mundo e não estava nem aí. Uma mocinha sentou do meu lado e perguntou se eu queria conversar. Eu disse que não, que estava tudo bem, mas agradeci. Às vezes, a gentileza de um estranho vale mais que a ingratidão de quem você criou. Quando chegou junho, faltando 2 semanas para o casamento, eu já estava no limite. Tinha pagado R$ 42.000. Faltavam mais 2.000 que eu ia transferir na semana do casamento para fechar as últimas coisas. Minha conta bancária tinha R$ 26.000. Era isso que sobrava de anos de trabalho. 26.000. Mal dava para aguentar 6 meses se eu perdesse o emprego. Rafael me ligou numa quinta-feira à noite. Mãe, a Débora organizou um jantar de ensaio. É amanhã, sexta, 8 horas, no restaurante Dom Miguel. Você vai, né? Jantar de ensaio. Mais uma dessas tradições que gente rica inventa para gastar dinheiro. Mas eu disse que ia. Qual era a alternativa? Não ir e ser chamada de mãe ausente? Cheguei no restaurante às 8 em ponto. Era um lugar chique, com manobrista, maître de gravata, cardápio sem preço.
Débora tinha reservado um salão privativo. Quando entrei, vi que tinha mais de 40 pessoas. Os pais da Jéssica, os avós, tios, primos, amigos próximos do casal. E eu, sozinha. Do meu lado da família, tinha só eu. Me sentaram na ponta da mesa. Débora e Moacir ficaram nas cabeceiras, junto com a Jéssica e o Rafael. Eu fiquei lá na ponta, perto de uma prima da Jéssica, que passou o jantar inteiro no celular. A comida veio. Entrada, prato principal, sobremesa. Tudo caro, tudo sofisticado. Débora fez um discurso emocionado sobre como a filha dela era especial, sobre como o Rafael era um genro maravilhoso, sobre como aquele casamento ia ser lindo. Todo mundo bateu palma. Depois foi a vez do Moacir. Ele falou sobre família, sobre união, sobre como estava feliz. Mais palmas. Ninguém me chamou para falar. Ninguém nem olhou na minha direção. Eu era decoração. Pior que decoração. Decoração, pelo menos, tem função estética. Eu era só a mulher que estava ali porque era mãe do noivo e ia ficar feio não convidar. Foi aí que o Rafael levantou para falar. Ele estava um pouco bêbado, vinho demais. Segurou a taça e começou. Gente, eu só queria agradecer todo mundo que está aqui hoje. Principalmente os pais da Jéssica, que estão fazendo esse casamento acontecer. Débora, você é incrível. Organizou tudo, pensou em cada detalhe. Jéssica não podia ter uma mãe melhor. Ele virou para Débora e ergueu a taça. Todo mundo aplaudiu. Eu engoli seco. Então ele continuou. Minha mãe também está aqui, claro. Claro, como se fosse uma obrigação. Como se eu fosse um item da lista de convidados que não podia faltar porque ia pegar mal. Mas eu tenho que ser sincero. A Débora arrasou nessa organização. Minha mãe... Ele deu uma risada, aquela risada de bêbado que acha que está sendo engraçado. Minha mãe é mais simples, sabe? Ela não entende muito dessas coisas de festa chique. E tudo bem, cada um tem seu jeito. Simples. Ele me chamou de simples na frente de 40 pessoas. Como se simples fosse defeito. Como se ser trabalhadora, ser honesta, ser batalhadora fosse menos importante que saber escolher flor importada e buffet de gente importante. Mas o pior ainda não tinha chegado. Rafael olhou para Débora, com aquele olhar de admiração que ele costumava ter por mim quando era criança, e disse: Débora, você é tudo que eu sempre quis ter como mãe. Organizada, elegante, resolvida. Você não chega aos pés da minha sogra. Ele quis dizer: Jéssica, você não chega aos pés da minha sogra. Mas saiu errado. Saiu. Você não chega aos pés da minha sogra. E ele estava olhando para mim quando falou. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Aquele silêncio pesado, de quando alguém fala uma barbaridade e todo mundo fica sem reação. A faca escorregou da minha mão e bateu no prato. O barulho ecoou no salão inteiro. Débora sorriu. Não foi um sorriso de constrangimento. Foi um sorriso de vitória. Ela ganhou. Na cabeça dela, ela acabou de ganhar a disputa. O filho preferiu ela, escolheu ela, falou na frente de todo mundo que ela era melhor. Senti meu rosto ferver, aquele calor que sobe do pescoço, toma conta das orelhas, deixa os olhos ardendo. Mas eu não ia chorar, não ali, não na frente dessa gente. O que você acabou de falar, Rafael? Minha voz cortou o silêncio. Todo mundo olhou para mim. Rafael, bêbado, demorou uns segundos para entender que tinha falado merda. Mãe, eu quis dizer... Você quis dizer que a Débora é melhor que eu, foi isso? Não, eu me confundi. Eu quis dizer que a Jéssica... Você disse olhando para mim, Rafael. Na frente de todo mundo. Você disse que eu não chego aos pés da sua sogra. Ele ficou vermelho. Jéssica segurou o braço dele tentando acalmar. Mas eu já estava de pé. Empurrei a cadeira para trás. O barulho do metal raspando no chão fez 3 pessoas pularem. Sabe de uma coisa, filho? Você tem razão. Peguei minha bolsa. Minhas mãos tremiam, mas minha voz saiu firme. Eu não chego aos pés da Débora mesmo. Eu não tenho 3 imobiliárias. Eu não tenho casa com piscina. Eu não sei escolher decorador premiado e buffet de gente importante. Eu só sei trabalhar 12 horas por dia, limpar chão de escritório, vender cosmético de porta em porta para pagar a comida, o colégio, a roupa, a faculdade do meu filho. A voz começou a falhar, mas eu continuei. Eu só sei juntar dinheiro centavo por centavo durante 23 anos para dar uma vida melhor para o meu filho. Eu só sei vender o apartamento que minha mãe me deixou para pagar a sua faculdade.
Eu só sei transferir 42 mil reais para os fornecedores do seu casamento sem reclamar, sem ser consultada, sem nem ser convidada para escolher a cor das flores. O Rafael ficou branco. Jéssica tampou a boca com a mão. Débora parou de sorrir. Mas você tem razão. Eu não chego aos pés dela. Então, Rafael, já que a Débora é tão incrível, tão organizada, tão resolvida, pede para ela pagar o seu casamento. Silêncio absoluto. Podia ouvir a respiração de todo mundo no salão. Mãe, o quê? Você me ouviu. Pede para Débora pagar. Afinal, ela entende de festa chique. Eu sou simples demais para essas coisas. Peguei meu celular da bolsa, abri o aplicativo do banco ali mesmo, na frente de todo mundo. O Rafael levantou, cambaleou, tentou chegar perto. Mãe, você tá bêbada? Você não bebeu quase nada. Eu tô lúcida, Rafael. Talvez mais lúcida do que eu estive nos últimos 6 meses. Entrei no pagamentos, achei o último boleto que a Débora tinha me mandado. 2 mil reais do som ambiente. Cancelei. Depois entrei no histórico, procurei o contato da Fernanda Flores, a decoradora. Liguei. Ela atendeu no segundo toque. Oi, Fernanda. Aqui é Tereza, mãe do Rafael. Eu preciso cancelar o contrato da decoração. Do outro lado da linha, a mulher ficou confusa. Cancelar? Mas o casamento é daqui a 2 semanas. Eu sei. Pode cancelar. Eu assumo as multas. Desliguei. Liguei pro buffet. Cancelei. Liguei pro fotógrafo. Cancelei. Liguei pra banda. Cancelei. Foram 6 ligações. 6 cancelamentos, na frente de 40 pessoas que não acreditavam no que estavam vendo. Rafael começou a gritar. Mãe, você tá louca! Você não pode fazer isso! Claro que posso. Quem contratou fui eu. Quem pagou fui eu. Quem cancela sou eu. Jéssica começou a chorar. Débora levantou, furiosa. Tereza, você não pode cancelar as coisas que eu contratei. Você contratou com o meu dinheiro, Débora. Então, tecnicamente, quem contratou fui eu. Você só escolheu. E escolheu caro pra caramba, diga-se de passagem. Olhei pro Rafael uma última vez. Boa sorte com o casamento, filho. Pede pra sua sogra maravilhosa pagar. Afinal, eu não chego aos pés dela. Caminhei em direção à porta. Atrás de mim, o caos. Rafael gritando meu nome. Jéssica soluçando. Débora berrando que ia me processar. Moacir tentando acalmar todo mundo. Os convidados cochichando, filmando com o celular, gravando aquele escândalo todo. Saí do restaurante, entreguei a fichinha pro manobrista, esperei meu carro vir. Minhas pernas tremiam tanto que eu precisei me apoiar no balcão. Mas não chorei. Não ali. Entrei no carro, fechei a porta, liguei o motor. E aí sim, aí eu desabei. Chorei tudo o que eu tinha segurado. Chorei a humilhação, a ingratidão, a dor de descobrir que meu filho, meu único filho, me via como menos. Chorei os 42 mil reais que eu nunca mais ia ver. Chorei os 23 anos de sacrifício que não valeram de nada. Mas no meio das lágrimas, no meio da dor, teve uma coisa que eu senti e que me assustou. Alívio. Um alívio enorme, profundo, libertador. Eu não ia mais ter que engolir desaforo. Não ia mais ter que fingir que estava tudo bem. Não ia mais ter que pagar para ser humilhada. Dirigi para casa devagar, porque minha visão estava embaçada de tanto chorar. Quando cheguei, sentei no sofá ainda de roupa de festa e fiquei olhando para a parede. O telefone começou a tocar. Rafael. Bloqueei. Tocou de novo. Jéssica. Bloqueei. Mensagens no WhatsApp. Dezenas delas. Não li nenhuma. Desliguei o telefone, tomei um banho quente e fui dormir. Mas antes, fiz uma última coisa. Entrei no banco, transferi os 26 mil reais que sobraram para outra conta que eu tinha e nunca usava. Uma conta que ninguém conhecia. Uma conta que era só minha. Porque naquela noite, naquele restaurante, eu entendi uma coisa. Meu filho não me amava. Pelo menos não do jeito que eu amava ele. Para ele, eu era obrigação. Era a mulher que tinha que estar ali porque era mãe, mas que não agregava nada, que não tinha valor, que era só simples demais para fazer parte daquele mundo novo dele. E se ele não me amava, eu não devia mais nada para ele. Nem dinheiro, nem sacrifício, nem dor. Eu já tinha dado tudo. E tudo não foi suficiente. Então agora, pela primeira vez em 63 anos, eu ia pensar em mim. Dormi naquela noite com o coração partido. Mas pela primeira vez em muito tempo, dormi sem peso nas costas, porque peso de ingratidão eu não ia carregar nunca mais.
Acordei no sábado com o telefone desligado e uma paz estranha no peito. Não era felicidade, era mais como um vazio, mas um vazio melhor que a angústia que eu vinha sentindo nos últimos meses. Fiquei na cama até mais tarde, coisa que eu nunca fazia. Sempre fui de acordar cedo, mesmo em dia de folga, mas naquele dia fiquei ali, olhando para o teto, processando tudo o que tinha acontecido. Liguei o telefone só na hora do almoço. 53 mensagens não lidas, 12 ligações perdidas. Abri o WhatsApp. A primeira mensagem era do Rafael, mandada às 6 da manhã. Mãe, a gente precisa conversar. Por favor, você não pode ter feito isso. Não respondi. Desci na conversa. Tinha mensagem da Jéssica, da Débora, até de uma prima da Jéssica que eu mal conhecia. Todas no mesmo tom. Desespero, raiva, acusação. A Débora tinha escrito um texto enorme me chamando de irresponsável, de louca, de pessoa desequilibrada. Dizia que ia me processar por quebra de contrato, por danos morais, por ter destruído o casamento da filha dela. Processar. Eu quase ri. Processar por quê? Por cancelar serviços que eu tinha contratado, por ter usado meu dinheiro da forma que eu quis. Boa sorte, Débora. Bloqueei ela também. Fui na cozinha, fiz um café, torrei um pão, sentei na mesa da cozinha e fiquei olhando pela janela. O dia estava bonito. Sol, céu azul, aquele tipo de dia que parece que nada de ruim pode acontecer. Mas tinha acontecido e ia continuar acontecendo, porque eu sabia que o Rafael não ia desistir fácil. Ele ia vir aqui, ia me pressionar, ia tentar me fazer voltar atrás, e eu precisava estar preparada. Passei o sábado organizando documentos. Peguei todos os comprovantes de transferência, todos os contratos que eu tinha assinado, todas as conversas com fornecedores. Imprimi tudo, coloquei numa pasta. Se alguém tentasse me processar, eu tinha prova de cada centavo que gastei, de cada serviço que contratei. Tudo estava no meu nome. Tudo tinha sido pago com o meu dinheiro. Legalmente, eu não devia nada para ninguém. No domingo de manhã, a campainha tocou. 7 horas. Olhei pelo olho mágico. Rafael. Sozinho. Aparência péssima. Olheiras, barba por fazer, roupa amarrotada. Não abri. Ele tocou de novo. E de novo. E de novo. Mãe, eu sei que você tá aí. Abre essa porta. Os vizinhos iam reclamar. Abri a porta, mas deixei a corrente no trinco. O que você quer, Rafael? Ele ficou chocado. Acho que esperava que eu abrisse chorando, arrependida, pedindo desculpa. Mas eu tava calma, fria até. Mãe, a gente precisa resolver isso, por favor. O casamento é daqui a 12 dias. Não é mais, Rafael. Não tem mais casamento. Pelo menos não o casamento que a Débora planejou. Se você quiser casar, vai ter que ser do jeito que você conseguir pagar. Mãe, você não tá entendendo. A Jéssica tá destruída. Ela sonhou com esse casamento a vida inteira. E eu sonhei em ser respeitada pelo meu filho a vida inteira. Parece que nenhuma de nós duas vai realizar o sonho. A voz dele mudou. Ficou mais dura. Você precisa ligar para os fornecedores e reverter o cancelamento. Não vou fazer isso. Mãe, Rafael, eu não vou gritar com você. Ou você abaixa o tom, ou eu fecho essa porta. Ele respirou fundo. Passou a mão no rosto. Tá bom. Desculpa. Mas mãe, por favor. Você não pode fazer isso com a gente. Eu não fiz nada com vocês. Eu só decidi não pagar mais. Você deu sua palavra. Você se comprometeu. Eu me comprometi quando eu achei que ia ser tratada com o mínimo de respeito. Mas ontem, naquele jantar, você deixou bem claro o que você pensa de mim. Que eu sou simples demais, que eu não entendo de nada, que eu não chego aos pés da Débora. Eu tava bêbado. Eu não quis dizer aquilo. Bêbado fala a verdade, Rafael. Você sempre soube disso. Ele ficou em silêncio. Sabe quando a pessoa percebe que não tem argumento? Foi exatamente isso. Quanto você já gastou? Ele perguntou com a voz mais baixa. 42 mil reais. Ele fechou os olhos. Quando abriu, tinha lágrimas. Mãe, eu vou te devolver. Eu juro, eu vou pagar de volta cada centavo. Mas, por favor, não estraga meu casamento. Eu não tô estragando seu casamento, Rafael. Você estragou sozinho quando me humilhou na frente de 40 pessoas. Quando passou 6 meses me tratando como uma funcionária que só serve para assinar transferência. Quando parou de ir me visitar, de me ligar, de me tratar como mãe. Eu estava ocupado com o casamento. Você estava ocupado com a família da Jéssica.
Comigo você não tinha tempo. Mãe, Rafael, essa conversa acabou. Eu não vou voltar atrás. Você quer casar? Casa. Mas paga do seu bolso. Ou pede para Débora, já que ela é tão incrível. Fechei a porta. Ele ficou do lado de fora gritando por mais 10 minutos. Depois foi embora. Fiquei sentada no sofá, tremendo. Não de medo, de raiva, de tristeza, de uma mistura de sentimentos que eu não sabia nem nomear. Meu filho, meu único filho, a pessoa que eu amava mais no mundo. E ele me tratava daquele jeito. Na segunda-feira, eu voltei para o trabalho. Trabalho numa empresa de contabilidade há 28 anos. As meninas do escritório já sabiam de tudo, porque eu tinha contado sobre os preparativos do casamento durante os últimos meses. Quando cheguei, a Silvana, que é minha amiga há 15 anos, me abraçou. Teresa, você tá bem? Tô, Silvana, eu tô bem. A gente ouviu o que aconteceu. Claro que ouviram. Rafael tinha amigos nas redes sociais, a Jéssica também. Alguém do jantar com certeza tinha filmado e espalhado. Eu nem fui atrás de ver, não queria saber. Você fez certo, a Silvana falou segurando minha mão. Eu não teria coragem, mas você fez certo. Fui trabalhar. Mergulhei nas planilhas, nos cálculos, nos relatórios. Era bom ter algo para ocupar a cabeça. Mas na hora do almoço, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Alô? Teresa? Aqui é Dr. Marcelo, advogado da família Andrade. Família Andrade. Os pais da Jéssica. Pois não. A senhora cancelou os contratos do casamento da sua nora sem aviso prévio, causando prejuízo financeiro aos meus clientes. A senhora está ciente de que pode ser processada? Respirei fundo. Doutor, todos os contratos foram feitos em meu nome, pagos com meu dinheiro. Eu não causei prejuízo a ninguém. Se a Débora quer processar alguém, o problema é dela. Mas aviso que eu tenho todos os comprovantes de que o dinheiro era meu. A senhora quebrou um acordo verbal. Acordo verbal não vale nada na justiça, doutor. O senhor sabe disso melhor do que eu. Ele ficou em silêncio por uns segundos. A senhora vai reembolsar os valores perdidos com multas de cancelamento? Não. Então vamos tomar as medidas legais cabíveis. Façam o que quiserem. Boa tarde. Desliguei. Minha mão tremeu por uns 5 minutos depois. Eu não tinha costume de enfrentar gente assim. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu não ia mais abaixar a cabeça. Nos dias seguintes, o inferno continuou. Rafael me ligava todo dia. Eu não atendia. Jéssica mandava mensagens longas chorando, implorando, dizendo que o sonho dela tinha sido destruído. Débora mandou mais 3 advogados diferentes me ligarem, todos com a mesma ameaça: processo, danos morais, prejuízo financeiro. Eu fui num advogado também, um conhecido da empresa. Expliquei tudo para ele. Mostrei os documentos. Ele olhou tudo com calma e depois sorriu. Teresa, você não tem do que se preocupar. Todo o dinheiro era seu. Todos os contratos estão no seu nome. Você tinha o direito legal de cancelar. Se eles te processarem, vão perder. E ainda vão ter que pagar as custas do processo. Aquilo me deu uma paz enorme. Eu não estava louca. Eu não estava errada. Eu só tinha exercido meu direito. Na quinta-feira, 8 dias antes da data do casamento que não ia mais acontecer, o Rafael apareceu no meu trabalho. Entrou no escritório sem avisar, passou direto pela recepcionista e foi até a minha mesa. Eu estava digitando um relatório quando olhei para cima e vi ele parado ali. Rafael, o que você está fazendo aqui? Eu preciso falar com você. Agora. A Silvana olhou para mim, preocupada. Fiz sinal que estava tudo bem. Levantei, peguei minha bolsa. Vamos lá fora. Descemos pro estacionamento. Rafael estava diferente, mais magro, olhos fundos, roupa mal passada. Ele não estava bem. Mãe, eu vim pedir desculpas. Cruzei os braços. Esperei. Eu fui um idiota. Eu te tratei mal. Eu te desrespeitei. Eu não devia ter falado aquilo no jantar. Eu estava bêbado, mas não é desculpa. E eu não devia ter deixado a Débora mandar em tudo. E eu não devia ter parado de te visitar. Ele respirou fundo. Eu tô pedindo desculpas. De verdade. Não porque eu quero que você pague o casamento de novo. Eu sei que você não vai fazer isso. Mas porque eu preciso que você saiba que eu errei. Olhei nos olhos dele. Procurei sinceridade. Procurei arrependimento. E eu vi. Mas também vi cansaço. Vi desespero. E aí, eu entendi. Ele não estava pedindo desculpas porque entendeu o que fez de errado. Ele estava pedindo desculpas porque estava desesperado. Rafael, você acha que eu não sei que a Jéssica mandou você vir aqui? Ele ficou vermelho.
Não foi ela que... Foi sim. Ela te mandou vir aqui me pedir desculpas para ver se eu voltava atrás. Mas deixa eu te explicar uma coisa, filho. Eu não vou voltar atrás. Não porque eu quero te punir, mas porque você precisa aprender uma lição. Que lição? Que mãe não é banco. Mãe não é funcionária. Mãe não é muleta emocional que você usa quando precisa e joga no canto quando não precisa mais. Eu passei a vida inteira te dando tudo. E você nunca valorizou. Nunca disse obrigado. Nunca perguntou se eu estava bem, se eu estava conseguindo pagar as contas, se eu estava feliz. A voz começou a falhar, mas eu continuei. Você só ligava quando precisava de alguma coisa. Dinheiro para a faculdade, dinheiro para carro, dinheiro para o casamento. E eu sempre dei. Sempre. Porque eu achei que era isso que mãe fazia. Mas sabe o que eu aprendi? Que dar tudo não garante que você vai ser amada. Só garante que você vai ser usada. Rafael começou a chorar. Chorar de verdade. Aquele choro de criança, de soluço, de desespero. Mãe, eu te amo. Eu juro que te amo. Não, Rafael. Você ama o que eu faço por você. Você ama o dinheiro que eu te dou. Você ama a mãe que resolve os problemas. Mas você não ama a Teresa. A mulher de 63 anos que trabalha 12 horas por dia, que chega em casa cansada, que tem medo de envelhecer sozinha. Essa Teresa você nem conhece, porque você nunca perguntou sobre ela. Ele ficou ali, parado, chorando, sem ter o que falar. Porque no fundo, ele sabia que eu estava certa. Você quer manter contato comigo? Perguntei. Claro que eu quero. Então eu vou te dar uma condição. Você vai começar a me tratar como mãe. Não como banco, como mãe. Você vai vir me visitar pelo menos 2 vezes por mês. Não quando precisar de alguma coisa. Só para estar comigo. Você vai me ligar pelo menos 1 vez por semana. Para saber como eu tô. Não para pedir nada. Só para conversar. E você nunca mais vai me comparar com outra pessoa na frente dos outros. Consegue fazer isso? Ele acenou que sim, ainda chorando. E outra coisa, eu não vou mais pagar nada para você. Nem casamento, nem carro, nem apartamento, nem emergência. Você é adulto. Você ganha bem. Você se vira. Tá bom. E a Jéssica e a Débora? Eu não quero mais contato com elas. Se você casar com ela, tudo bem. Mas eu não vou em almoço de família. Não vou em jantar. Não quero papo. Respeito básico. E só. Mais nada. Mãe, mas... É isso ou nada, Rafael. Ele respirou fundo. Limpou as lágrimas com a manga da camisa. Tá bom. Eu aceito. Ótimo, agora volta pro trabalho. E pensa bem se você quer mesmo casar com essa menina, porque família da noiva é para sempre. E a Débora não vai mudar. Ele foi embora. Eu voltei pro escritório com as pernas bambas, mas com o peito aliviado. Era o começo. Não era reconciliação, mas era o começo. Nos dias seguintes, eu fiquei sabendo pelos colegas de trabalho que tinham amigos em comum com a família do Rafael o que tinha acontecido. O casamento foi cancelado oficialmente. A Débora tentou remarcar tudo pagando ela mesma, mas era impossível conseguir os mesmos fornecedores em menos de 1 semana. A Fernanda Flores, a decoradora, já tinha outro casamento agendado. O buffet também. O fotógrafo tinha viajado. A Jéssica entrou em depressão. Trancou a faculdade de pós-graduação que estava fazendo, parou de sair de casa. Débora botou a culpa em mim, obviamente. Espalhou para todo mundo que eu era louca, desequilibrada, que tinha destruído a felicidade da filha dela. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. As pessoas começaram a me procurar. Mulheres que eu conhecia da igreja, do trabalho, do bairro. Mulheres que tinham ouvido a história. E sabe o que elas me disseram? Que eu tinha feito certo. Que elas tinham passado pela mesma coisa. Filhos ingratos, noras manipuladoras, sogras competitivas. E que elas não tinham tido coragem de impor limites. Uma delas, a Neuza, que era colega da igreja, me abraçou chorando. Teresa, você me inspirou. Eu tô há 15 anos sendo humilhada pela minha nora, e meu filho nem liga. Ontem eu falei pra ele que não vou mais aceitar, que ou ela me respeita, ou eu não ponho mais os pés na casa deles. Outra, a Carmen, do trabalho, me levou pra tomar café. Eu gastei 80 mil reais no casamento da minha filha. Ela me agradeceu no dia e nunca mais falou sobre isso. Nunca um "obrigada, mãe". Nunca um reconhecimento. Eu devia ter feito o que você fez. Eu percebi uma coisa. Eu não estava sozinha. Tinha um monte de mulher passando pela mesma coisa. Mães que davam tudo,
que se sacrificavam, que abriam mão dos próprios sonhos e que não recebiam nem um obrigado de volta. E pior, que eram tratadas como se fossem obrigadas a fazer aquilo. 2 semanas depois do jantar do inferno, o Rafael apareceu na minha casa num sábado de manhã. Trouxe pão, leite, frios, fez café, sentou comigo na mesa da cozinha. Eu terminei com a Jéssica. Quase cuspi o café. O quê? Eu terminei com ela. Faz 3 dias. Fiquei em silêncio, esperando ele continuar. Depois que o casamento cancelou, a Débora passou a me tratar diferente. Virou outra pessoa. Falava mal de você o tempo todo. Dizia que você era louca, que você tinha estragado a vida da filha dela, que eu devia processar você. E a Jéssica concordava com tudo. Ele mexeu no café. Eu comecei a prestar atenção nas coisas, na forma como elas falavam de você, na forma como elas falavam de dinheiro. E eu percebi que para elas eu era um bom partido, não o Rafael. Mas o engenheiro que ganhava bem, que tinha mãe que bancava as coisas, que ia herdar uma casa. Ele me olhou. Eu pedi a Jéssica em namoro na época errada da minha vida. Eu estava me sentindo inferior, perto dos colegas de trabalho que tinham família rica, que viajavam, que tinham carro importado. E ela me fez sentir que eu fazia parte daquele mundo. Mas era mentira. Eu nunca ia fazer parte, porque eu não nasci naquele mundo. Eu nasci de uma mulher que limpou o chão de escritório para pagar minha faculdade. As lágrimas escorreram. E eu passei os últimos 6 meses com vergonha de você, com vergonha da minha própria mãe. Que tipo de filho faz isso? Levantei, rodeei a mesa, abracei meu filho. Ele chorou no meu ombro como não chorava desde os 5 anos de idade, quando caiu de bicicleta e ralou o joelho inteiro. Eu chorei também. Mas dessa vez não era choro de dor, era choro de alívio. Você é novo, Rafael. Você errou, mas você reconheceu. E isso já é mais do que muita gente faz. Ficamos ali, abraçados por uns 10 minutos. Quando ele se acalmou, voltamos para a mesa. Tomamos café. Conversamos sobre coisas bobas, futebol, trabalho, o tempo. Coisas que a gente não conversava fazia meses. Nos meses seguintes, as coisas foram mudando devagar. O Rafael cumpriu o combinado. Vinha me visitar 2 vezes por mês. Ligava toda semana. Não para pedir nada, só para conversar. Perguntava como eu estava, se o trabalho estava puxado, se eu precisava de ajuda com alguma coisa. Era estranho no começo, mas foi ficando natural. Ele me contou que a Jéssica tentou voltar várias vezes. Ligava chorando, mandava mensagem, aparecia no trabalho dele. Mas ele não cedeu. Disse que precisava de tempo sozinho, que precisava entender quem ele era sem ninguém do lado. A Débora espalhou mais mentiras. Disse que eu tinha enfeitiçado o filho dela, que eu tinha manipulado o Rafael para terminar com a Jéssica. Mas a essa altura, eu não ligava mais. Quem me conhecia sabia a verdade, e quem não conhecia não importava. 6 meses depois, eu conheci o Geraldo. Ele era contador, trabalhava num escritório parceiro da minha empresa. Viúvo há 4 anos, 2 filhos adultos e independentes. A gente começou a conversar num almoço de trabalho. Ele era simples. Usava roupa de loja de departamento, dirigia um carro popular, morava num apartamento modesto, mas era gentil, respeitoso, engraçado. Ele me chamou para jantar. Eu fui. Pela primeira vez em 35 anos, eu saí para jantar com um homem que não era meu ex-marido. E foi bom, foi leve, foi sem expectativa, sem cobrança, sem pressão. O Rafael conheceu o Geraldo 2 meses depois. Ficou ressabiado no começo, mas o Geraldo foi paciente, respeitoso, não tentou ser pai, só foi ele mesmo. E com o tempo, eles criaram uma relação legal. 1 ano depois do jantar do inferno, o Rafael me ligou. Mãe, eu conheci uma menina. Meu coração apertou. É? É. Chama Amanda. Ela é professora, ganha um salário simples, mora com a mãe viúva, paga a faculdade de pedagogia fazendo estágio. E mãe, ela é incrível. Ele fez uma pausa. Eu quero que você conheça ela, mas não num almoço chique. Quero que venha aqui em casa, um sábado normal, pra gente comer pizza e ver filme. Pode ser? Eu sorri. Pode sim, filho. Conheci a Amanda num sábado chuvoso. Ela chegou com uma torta de morango que a mãe dela tinha feito. Era bonita, mas de um jeito diferente da Jéssica. Beleza natural, roupa simples, sorriso verdadeiro. Me abraçou com carinho e disse:
Que felicidade conhecer a senhora, Dona Teresa. O Rafael fala de você o tempo todo. Diz que você é a mulher mais batalhadora que ele conhece. A mulher mais batalhadora. Não a mais simples. Não a que não entende das coisas. A mais batalhadora. Jantamos pizza. Assistimos um filme ruim. Rimos de piada boba. Foi perfeito. Quando eu estava indo embora, Amanda me puxou no canto. Dona Teresa, eu só queria dizer uma coisa. Eu sei o que aconteceu com o casamento do Rafael. Ele me contou tudo. E eu acho que a senhora fez certo. Minha mãe sempre me ensinou que respeito não se pede, se exige. Abracei aquela menina como se ela fosse minha filha. 2 anos depois, o Rafael e a Amanda casaram. Foi um casamento simples. Buffet básico, decoração modesta, sem convidados. Eles pagaram metade cada um. Não pediram dinheiro para ninguém. No dia do casamento, quando o Rafael me viu chegando, ele veio correndo, me abraçou e sussurrou no meu ouvido. Obrigado, mãe, por tudo. Não só pelo que você me deu, mas pelo que você me ensinou quando tirou. Eu chorei, mas foi lágrima de felicidade. Durante a festa, o Rafael fez um discurso. Chamou a Amanda para o lado dele, segurou a mão dela e falou: Gente, eu queria agradecer todo mundo que está aqui hoje, principalmente minha mãe. Mãe, você me criou sozinha. Você trabalhou 2, 3 empregos para me dar educação. Você vendeu o apartamento da vovó para pagar minha faculdade. Você abriu mão de tanto por mim. Ele olhou para mim, com os olhos cheios de lágrima. E há 2 anos, quando eu mais precisei, você me deu a lição mais importante da minha vida. Você me ensinou que amor não é sobre dar tudo. É sobre exigir respeito, sobre ter dignidade, sobre saber a hora de dizer não. Obrigado, mãe, por me amar o suficiente para me deixar cair, porque foi caindo que eu aprendi a levantar do jeito certo. A festa inteira aplaudiu. Eu chorei feito criança. Foi o momento mais feliz da minha vida. Hoje, 3 anos depois daquele jantar maldito, eu vivo bem. Aposentei no ano passado. O Geraldo e eu moramos juntos num apartamento pequeno, mas confortável. O Rafael me visita toda semana. A Amanda me trata como mãe. Eles tiveram um bebê há 6 meses, meu neto, o pequeno Davi. Quando eu pego o Davi no colo, penso em tudo que eu passei. Na dor, na humilhação, na solidão. Mas penso também na libertação. Em ter tido coragem de dizer não, de impor limites, de escolher minha dignidade ao invés de continuar sendo usada. As pessoas me perguntam se eu me arrependo. Se eu arrependo de ter cancelado o casamento, de ter causado aquele escândalo, de ter perdido R$42 mil que eu nunca mais vi. E eu respondo sempre a mesma coisa. Não, eu não me arrependo, porque aqueles R$42 mil compraram a coisa mais valiosa que existe. Compraram meu respeito próprio de volta. Teve gente que me chamou de louca, de desequilibrada, de mãe ruim. Mas eu sei a verdade. Mãe ruim é aquela que permite que o filho a trate mal e não faz nada. Mãe ruim é aquela que ensina o filho que está tudo bem humilhar quem te ama. Mãe ruim é aquela que se anula completamente só para não perder o filho. Eu não fui mãe ruim. Eu fui mãe corajosa. Porque é preciso coragem para dizer não para o próprio filho. É preciso coragem para andar sozinha quando todo mundo diz que você está errada. É preciso coragem para escolher sua dignidade ao invés de comprar o amor de alguém. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses 66 anos de vida, é que amor verdadeiro não precisa ser comprado. Amor verdadeiro te respeita, te valoriza, te enxerga. E quando o amor não faz isso, não é amor, é conveniência. Eu sei que tem muita mulher ouvindo essa história agora e se identificando. Mulher que está sendo desrespeitada pelos filhos, pelos genros, pelas noras. Mulher que está dando tudo e não recebendo nenhum obrigado. Mulher que está com medo de impor limites porque acha que vai perder a família. Então eu vou te dizer uma coisa. Família que você perde quando impõe limites nunca foi sua de verdade. Família de verdade fica. Família de verdade respeita. Família de verdade te ama pelo que você é, não pelo que você dá. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de andar sozinha por um tempo, porque às vezes é andando sozinha que você descobre quem você realmente é. E quando você se descobre, quando você se respeita, o mundo inteiro te respeita também. Eu perdi um casamento, mas ganhei meu filho de volta. O filho de verdade. Aquele que me ama, que me respeita, que me valoriza. E no final das contas,
Era isso que importava. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que aquele jantar não foi o pior dia da minha vida. Foi o dia que minha vida recomeçou. Foi o dia que eu parei de ser a Teresa que todo mundo pisava e virei a Teresa que ninguém pisa nunca mais. E se você está passando por algo parecido, lembra disso. Você não é obrigada a ser capacho. Você não é obrigada a aceitar desrespeito. Você não é obrigada a comprar o amor de ninguém. Você merece respeito. Você merece dignidade. Você merece ser feliz. E às vezes, a felicidade começa quando a gente tem coragem de empurrar a cadeira para trás, levantar e dizer, não aceito mais isso. E acredite, quando você faz isso, ou as pessoas mudam, ou elas saem da sua vida. E nos dois casos, você ganha. Então, para você que está me ouvindo agora, deixa o seu like se essa história te tocou de alguma forma. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais histórias de mulheres que tiveram coragem de recomeçar. E me conta nos comentários, de qual cidade e estado você está me ouvindo. E se você já passou por algo parecido, compartilhe a sua história. Porque quando a gente compartilha, a gente cura. E quando a gente cura, a gente liberta. Um beijo no seu coração. E lembra, dignidade não se negocia. Nunca!